Vamos parar um pouquinho para conversar sobre pão, que tal? Qual seria o melhor pão para a gente comer? Seria um pão de fermentação natural e que tivesse 100% farinha integral, seja ela de trigo ou de outros grãos. Então esse é um extremo da saúde. Aliás, se você germinar os seus grãos antes de fazer a farinha, então melhor ainda. Mas esses pães acabam sendo menos acessíveis e as pessoas acabam gostando menos. E aí elas acabam comprando os pães industrializados de saquinho integrais. E esses pães não são bacanas. Aquele pão que vende no supermercado, que dura quase 2 semanas e continua fofinho, é cheio de aditivos químicos e conservantes. Por isso eu não curto muito. Eu não como pão todo dia, então pra mim os meus cafés da manhã são mingaus, smoothies, vitaminas, tapioca. Variam muito, porque eu gosto muito de ter uma variação grande na minha alimentação. E aí quando eu vou comer pão, eu como um pão meio gostoso, de fermentação natural, que eu vou numa padaria especial para comer, pelo menos uma vez por semana, algo assim. Mesmo que ele não seja integral. Só que na minha casa não tem só eu. Meu marido ama pão e ama comer pão todos os dias. Se não tem pão em casa, ele já começa a falar que não tem comida em casa. Eu falo, mas tem cuscuz, mas tem tapioca, mas tem tal coisa. Ele quer o pão porque ele gosta muito de comer pão no café da manhã. É aquela coisa, café, pão com manteiga. Então, levando em consideração todas essas coisas, a melhor opção pra gente não é comprar nenhum pão de saquinho do mercado, que é integral e saudável, e também não um pão supra-sumo da perfeição, de fermentação integral, com grãos germinados e etc e tal. A gente achou um equilíbrio no meio, que é um pão semi-integral pro dia a dia, que tem mais farinha integral do que farinha normal, mas que ainda tem um pouco de farinha normal, que eu cubro com gergelim, com grãos, com sementes, para deixar um pouquinho mais cheio de fibra e mais gostoso, e que a gente faz em casa e aí dura a semana inteira, a gente vai comendo fatias desse pão e você pode congelar também, que é o que a gente faz quando ele sobra um pouquinho. Fazer esse pão é muito simples. Na tigela da batedeira eu vou colocar 1,5 xícaras de algum líquido, isso pode ser água, pode ser leite, ou aqui eu tô usando o soro de leite que sobrou de quando eu fiz o panir, que é um queijo, eu vou deixar aqui o card pra você ver, e esse líquido tá morno. E aí eu vou adicionar a minha batedeira também 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de azeite, você pode adicionar outro óleo também, se você tiver dúvidas em quais são os óleos saudáveis, vou deixar um link aqui embaixo, que tem um post que eu escrevi sobre isso, 1,5 xícaras de farinha de trigo normal, 2 xícaras de farinha integral e 1 colher de chá de fermento. Eu deixei isso batendo na batedeira com um gancho. Se você tem uma máquina de pão, você pode usar sua máquina de pão para essa sova, ou você pode sovar mais ou menos por 10 minutos na sua bancada mesmo. Depois que a sua massa estiver homogênea, elástica, bem bonita, lisinha, forme uma bola e aí coloque em uma tigela untada com azeite ou com óleo. E aí a gente vai deixar crescer por mais ou menos 1 hora. E aí a gente vai preparar aquela coberturinha de sementes, misturando um pouco de semente de girassol e gergelim. Você pode usar linhaça, semente de abóbora e várias outras sementes também. Para grudar isso, eu vou preparar uma misturinha de ovo com um pouquinho de água e bater isso um pouquinho com garfo. E aí é só pincelar um pouquinho dessa mistura de ovo sobre o nosso pãozinho. E aí a gente enrola o nosso pãozinho nas nossas sementes. Coloca o pãozinho na forma, cobre com um paninho e deixa mais 1h30, 2 horas até ele pelo menos dobrar de tamanho. Depois é só colocar ele em forno pré-aquecido a 200 graus, gente, pré-aqueça um forno sempre. Em todas as receitas eu falo pré-aqueça. E aí quando dá errado as pessoas não sabem por quê, é porque precisa pré-aquecer o forno, tá bom? Então coloca o seu pão no forno pré-aquecido a 200 graus e deixa assando por mais ou menos uns 40 minutos. Esse pão fica muito gostoso, quentinho, com um pouquinho de manteiga, geleia, pasta de amendoim, o que você quiser. E se for no dia seguinte, eu sugiro que você corte as fatias e torre. Que tal botar um pouquinho de panir em cima? Fica delicioso, eu já ensinei a fazer, vou deixar aqui o card. Então tá aí a minha receita prática de pão pro dia a dia. Se você curtiu, então dá uma curtida aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, fique à vontade, seja bem-vindo. Pode se apresentar nos comentários. Eu adoro receber comentários de vocês, conversar com vocês por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!